amiga, seja muito bem-vindo, professor Diego aqui mais uma vez com você e vamos dar aí continuidade às resoluções de questões, no nosso projeto Gabaritando a Prova do SUS, beleza? Então, temos uma questão aqui da banca Consulpan, e vamos ver aqui o que a questão está pedindo da gente, tá? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Bom, pessoal, essa questão está cobrando da gente o conhecimento do financiamento da Seguridade Social, certo? A gente tem que relembrar, tá? E quando a gente fala de Seguridade Social, a gente está falando do artigo 194 e do artigo 195, tá? Mas quando a gente fala lá do financiamento da Seguridade Social, a gente vai encontrar esse assunto no artigo 195, tá? Antes da gente ir para as alternativas, vamos aqui fazer aqui um breve resumo, tá, do que diz esse artigo, 195 da Constituição Federal de 88, tá certo? E a primeira pergunta que a gente faz, quem financia a Seguridade Social? No próprio comando da questão, ele vai dizer isso para a gente, que a Seguridade Social é feita por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, com os recursos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Além desses aqui, a gente tem que as contribuições em termos financeiros para a manutenção da Seguridade Social, vem dos seguintes contribuições sociais, Então a gente tem algumas contribuições sociais que fazem aí, o montante, o bolo maior aí das contribuições para que a Seguridade Social ela seja mantida, Então vamos ver aqui quem é o primeiro contribuinte, da Seguridade Social. Bom, a gente tem que o primeiro contribuinte da Seguridade Social, segundo o artigo 95, é o empregador, tá certo? Onde aí vão incidir porcentagens específicas, tá certo? Direcionadas à folha de salário, receita, o faturamento e o lucro, tá? Então aí isso é o que diz respeito aos impostos patronais, Então vão existir impostos específicos, que vão ser destinados à Seguridade Social, certo? Mas só também que nós temos a contrapartida do trabalhador, Então a gente tem aí no inciso 2º do artigo 195 que a gente tem a contrapartida do trabalhador, tá certo? Em que situação, A gente tem que essa situação da contribuição do trabalhador se dá através de porcentagem, de alíquotas em cima daquele seu salário, tá certo? Como por exemplo, aquela alíquota lá do INSS, tá certo? Então essa é a contribuição do trabalhador, certo? A contrapartida do trabalhador. Fechado? Além desses dois, a gente tem que todas as receitas de concurso de prognóstico, tá certo? Eles vão aí incidir uma porcentagem nessas receitas de concurso de prognóstico. Qual é concurso de prognóstico, professor? Aqueles lá da loteria, tá certo? A Mega Sena, a Lotofácil, enfim, esses concursos de prognóstico, tá? Vai incidir uma porcentagem em cima dessa receita, tá? E vai ser direcionada à Seguridade Social, tá bom? Além dessas três, a gente tem uma quarta, tá? Que é sobre uma condição destinada ao importador de bens e serviços do exterior, tá certo? Então, quem aí faz a importação de bens e serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, vai ser aí, direcionado uma porcentagem, uma alíquota de toda essa condição aí do importador de bens e serviços do exterior que vai ser direcionado à Seguridade Social, tá? Então vamos aqui à questão para ver o que ela está pedindo aqui para a gente. Vamos ler mais uma vez. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, ok? Como nós vimos lá, De forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
e das seguintes contribuições sociais. Então ele está querendo saber aqui da gente, ó, quais são as contribuições sociais que vão fazer aí, né, o financiamento da Seguridade Social, além desses que foram ditos aqui na alternativa, né? Então vamos lá. Opção A: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Bom, a gente viu que o empregador vai fazer sim, né, a sua contrapartida para a contribuição financeira para a Seguridade Social, né, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, tá certo? Então essa alternativa está correta, como a gente viu, né, lá no slide anterior, tá bom? Alternativa B: do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Verdade, né? A gente viu isso aqui também, né, que a contribuição referente ao trabalhador, ela se dá através dessa questão da Previdência Social, né, lá no INSS, não incidindo contribuição sobre o aposentado e pensão concedida pelo regime geral de previdência privada. Isso aqui está correto também, tá, pessoal? Acabei não comentando lá no slide anterior, mas se vocês tiverem dúvida, dêem uma voltada lá no slide e vejam uma região lá que está grifada em amarelo, tá certo? Essa redação aqui, ela foi acrescida de uma emenda constitucional em 2019, tá certo? Em que ele vai dizer que essa alíquota ela vai se dever lá no INSS, né, do trabalhador, mas que não vai ser incidido contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral de previdência social. Ou seja, aquele que já recebe pensão, né, que já é aposentado, não pode aí, né, ter nenhum tipo de desconto, nenhuma alíquota de desconto destinada à Seguridade Social, certo? Então essa alternativa está toda correta, tá? Alternativa C: sobre a receita de concursos de prognóstico, foi o que a gente viu também, né? A gente viu lá que a Lotofácil, né, a Lotomania, a Mega Sena, todas essas aí contribuem aí com a porcentagem, né, para a Seguridade Social, tá bom? Então a gente tem, todas as alternativas estão corretas. Então esse é o nosso gabarito, tá? Todas as alternativas estão corretas, tá bom? Então é um artigo que ele cai menos em prova, tá? Mas ele é muito importante para você, tá? Um artigo 195. E esse é o tipo de artigo que, quando cai, costuma derrubar muito candidato, tá? Então se liga, tá certo? Se liga nesse artigo, tá? Então vou deixar aqui as sugestões dos novos vídeos, tá certo? Se liga também na condição aí de você se inscrever aí no canal, tá? Ativa o sininho de notificação de novos vídeos, tá certo? E não perde a próxima aula, tá? Te espero, até lá, tudo de bom.